E aí, meu povo, tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos César Iga, aqui de Goiânia, Goiás. E ontem, domingo, dia 12 de janeiro de 2020, eu gravei um vídeo, já está até aí publicado aqui no nosso canal, falando um pouco sobre os 35 anos do retorno à democracia no Brasil, os 35 anos do fim da ditadura civil-militar, os 35 anos do colégio eleitoral, que elegeu Tancredo Neves como o primeiro civil após o golpe de 1964. Então, só fazendo uma recapitulação histórica, em 1984 nós tivemos a primeira manifestação popular após a publicação do Ato Institucional número 5, que foi o movimento das diretas já. O movimento das diretas já, como o próprio nome diz, exigia a eleição presidencial de 1985, onde se disputaria a sucessão da presidência da República, seria a primeira após a ditadura. Lembrando também que quem governava o Brasil era o general João Figueiredo, ele foi o último presidente da ditadura. Então, esse movimento pedia que a sucessão do Figueiredo fosse feita de uma forma direta. E, para isso, estava em votação no Congresso a emenda Dante Oliveira. O deputado de Mato Grosso do Sul, Dante de Oliveira, havia proposto uma emenda à Constituição para que as eleições presidenciais de 1985 acontecesse de uma forma direta, ou seja, o povo participando. E o movimento ganhou as ruas. Aqui em Goiânia, inclusive, teve uma manifestação gigantesca lá na Praça Cívica, em outras capitais também, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que foi a primeira capital a sediar uma manifestação pelas diretas. Então havia um clamor popular. Infelizmente, a emenda Dante Oliveira ela não atingiu o quórum necessário para ser aprovada. Então, como a emenda fracassou, como ela perdeu, então o jeito era a sucessão do Figueiredo acontecer dentro das regras estabelecidas, ou seja, colégio eleitoral. Era o Congresso que escolhia o presidente, por isso que era eleição indireta, ou seja, o povo não participava, como sempre aconteceu, desde Castelo Branco, todos os presidentes da ditadura eles foram eleitos de uma forma indireta. Na verdade, era só uma homologação, a decisão já estava feita, era só o Congresso assinar o que já estava decidido. Então, em 1985, no dia 15 de janeiro de 1985, nós temos o colégio eleitoral que vai escolher, que vai eleger Tancredo Neves como o presidente. É o primeiro presidente civil eleito após a ditadura. Aí você pode falar, mas e o Fernando Collor? O Fernando Collor de Mello ele foi o primeiro civil eleito diretamente. É muito importante a gente fazer essa diferença, porque Tancredo Neves foi o primeiro civil eleito após a ditadura, mas o primeiro civil eleito diretamente foi o Fernando Collor de Mello, certo? Então, no vídeo anterior, no vídeo que eu falo até Brasil 1985, em que eu comento uma reportagem que saiu no Jornal do Brasil sobre o colégio eleitoral, referente ao dia 12 de janeiro. Hoje eu vou comentar uma notícia que saiu no Tribuna da Imprensa. O Tribuna da Imprensa é um jornal de longa data, desde a década de 40 já estava na atividade. Foi fundada pelo Carlos Lacerda, fez forte oposição ao Getúlio Vargas. No segundo governo Vargas, o Tribuna da Imprensa teve uma oposição, fez uma oposição forte ao Getúlio Vargas. E em 1985, mesmo depois da morte do Carlos Lacerda, em 1977, o jornal continuou publicando sob a direção do Hélio Fernandes. Então, hoje eu vou comentar como que o Tribuna da Imprensa, no dia 13 de janeiro de 1985, ou seja, 35 anos atrás, tratou o colégio eleitoral. Então, aqui nós temos o jornal Tribuna da Imprensa, do dia 13 de janeiro de 1985, ou seja, há exatos 35 anos,
E é interessante essa tarja aqui, ó, sem censura, né? Mesmo a censura tendo terminado, né, no finalzinho da década de 70, mesmo com a abertura em processo, né, alguns censores ainda queriam encher o saco, né, da imprensa, né? Então a gente percebe que mesmo no finzinho a censura ainda enchia o saco. E a gente percebe que há 35 anos, né, o presidente na época, que era o João Figueiredo, né, nos dias anteriores à eleição para a presidência, né, a sua sucessão, ele estava internado. Né, ele estava internado numa clínica após fazer uma cirurgia. Né? Então, olha só, pior estado de saúde de Figueiredo, quer dizer, a saúde dele estava complicada. Né? Outra coisa também interessante aqui na capa é que governadores do Nordeste, né, estavam apoiando, né, o Tancredo Neves para garantir a sua vitória. Né? Mais embaixo aqui, ó, nós temos o Sebastião Neri, né, que ele era do PDT, e ele estava criticando a atitude do Leonel Brizola, que era o presidente do PDT não, ele era governador do Rio de Janeiro, né? O Brizola, ele, né, estava adotando, segundo Sebastião Neri, né, medidas dentro do PDT, né, que não era de uma forma democrática. Né? Aqui nós temos também o Hélio Fernandes, que era o diretor do Tribuna da Imprensa, né, processando Paulo Maluf, que era o candidato à oposição. Então reparem que o dia 13 de janeiro foi bem agitado. E nós temos aqui também uma coluna do Paulo Branco, em Confidência, em que já fala do futuro presidente Tancredo Neves. Né? O Tancredo Neves ele conseguiu fazer uma aliança bem grande, né, de apoio, e já estava até pensando nos ministros. É interessante que hoje em dia se fala muito de ministro da economia, né, da fazenda. Naquela época havia o que? Ministros militares também. Né? Hoje em dia os militares estão, né, são subordinados ao Ministério da Defesa. Naquela época não, naquela época tinha que escolher Ministério do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E como a gente estava sendo de uma ditadura predominantemente militar, então a escolha de ministros militares do primeiro presidente, né, chamava muito a atenção, certo? Aqui nós temos uma foto do Tancredo Neves, né? E eu queria mostrar aqui uma coisa bem interessante, um texto do Sebastião Neri que foi publicado no Tribuna da Imprensa. E olha o título, ó, Brizola quer repetir 64. Ele faz uma alusão ao golpe 64, quando o Brizola desejava ser o sucessor do João Goulart, né, e acabou perdendo para os militares. E aí o Sebastião Neri, né, que ele era do PDT, né, deputado do PDT, ele critica a postura do Leonel Brizola na sucessão do João Figueiredo, que o Brizola ele defendia, né, a posse do Tancredo, mas ele esperava que o governo do Tancredo fosse um governo provisório, convocasse uma Assembleia Constituinte, né, tivesse uma eleição direta para o povo escolher o próximo presidente. O Sebastião Neri fala que não, fala que tem que apoiar o Tancredo, apoiar o novo governo, que era a democracia que estava voltando. Né? Então veja que o Tribuna da Imprensa, né, ele traz muita movimentação dos dias, né, que antecederam a eleição do Tancredo Neves. Certinho? Aquele abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.